Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo pro canal e antes da gente falar um pouquinho sobre os 5 hábitos que eu tive que formar para ser aprovada em medicina, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha se você gostar desse vídeo e vamos pro que interessa. Então pessoal, hoje eu decidi trazer um vídeo que eu acho que vai ser muito importante para as pessoas que ainda estão prestando vestibular nesse momento, que ainda estão nessa fase de cursinho, porque quando a gente começa, a se preparar para a faculdade, para entrar na faculdade, a gente é bem imaturo ainda, não sabemos qual caminho trilhar para chegarmos mais rápido na aprovação, a gente está aprendendo a aprender, basicamente. E analisando a minha trajetória até a aprovação, eu tentei elencar 5 hábitos, 5 mudanças que eu tive que fazer na minha vida para eu conquistar a minha aprovação. Já adianto que não é uma receita de bolo, a aprovação, não é um manual de faça isso, aquilo, outro e você vai ser aprovado. Porque cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma história, uma dificuldade. Então isso daqui é só algo que aconteceu na minha trajetória, que eu acredito que muitas pessoas aí do outro lado podem compartilhar desses mesmos hábitos ou da falta desses hábitos, como eu compartilhava antes de ser aprovada. E eu vou fazer em ordem decrescente, do hábito que eu digo menos importante até o hábito determinante, que eu acho que foi assim, 70% da minha aprovação veio da mudança desse hábito. E vamos lá. Em 5º lugar, um hábito que eu precisei adquirir para melhorar a minha performance nos estudos foi praticar exercícios físicos. Pessoal, até a pandemia, até 2020, eu era totalmente sedentária, eu não gostava de fazer atividade física, era até uma luta do meu namorado, porque ele é totalmente ativo na academia, e ele sempre me falava, faz atividade física, isso vai te ajudar, isso vai ser bom pra você. E eu sempre falava pra ele, não tenho tempo, tenho que estudar, não tenho tempo pra isso, E eu não ligava muito, eu achava que isso era futilidade. Em 2020, com a pandemia, eu fiquei um pouco afastada do cursinho, então eu comecei aos poucos a praticar atividade física. Eu subi as escadas do meu prédio, eram 10 andares, subi e desci uns 15 minutos todos os dias, e foi assim que eu comecei na vida fitness, digamos assim. E desde então eu só venho progredindo, Eu comecei subindo escadas, depois eu comecei a fazer caminhada ao ar livre, caminhava 5 km. Depois disso eu comecei a praticar exercícios em casa mesmo, porque eu não tinha condição financeira de pagar uma academia. E eu comecei a praticar vendo vídeos no YouTube de uma fisiculturista, então eu tentava fazer os mesmos exercícios que ela indicava, em casa mesmo, treino funcional, com o próprio peso do corpo. E eu já comecei a ver uma evolução, comecei a perder peso, comecei a ter mais autoestima, mais motivação, e isso impactou diretamente nos meus estudos. Eu comecei a ser mais produtiva, a não precisar estudar tanto tempo do meu dia, e sim estudar com mais foco em um curto período de tempo. E hoje eu já tô na academia, então eu vim evoluindo aos poucos e tô muito satisfeita com o resultado. A atividade física tem me ajudado muito na faculdade também. Me ajuda em tudo, concentração, autoestima, a dormir melhor, inclusive. Então eu acho que esse é um hábito muito importante na vida de qualquer pessoa e principalmente dos vestibulandos, que às vezes tem tanta relutância de entrar na vida de atividade física por achar que não tem tempo. Isso não existe, pessoal. A atividade física, você consegue fazer ela em qualquer fase da sua vida. Não tem desculpa. O que você às vezes faz é não priorizá-lo. Então, pensa um pouquinho se não dá pra encaixar na sua rotina, pensa um pouquinho sobre. E agora vamos pela quarta mudança que eu tive que fazer na minha vida para poder estar mais próximo da aprovação. Tô aqui com a minha colinha no iPad. E uma coisa que eu não fazia, que eu achava que era vantajoso para os meus estudos, mas que na verdade só prejudicava, era estudar todos os dias sem ter nenhum dia de descanso. Então eu estudava de segunda a segunda, basicamente assim o dia todo, tirava poucas horas para comer, dormir, assim, dormia muito mal inclusive.
E eu não tirava totalmente os finais de semana pra descansar. No meu último ano de estudos, né, no meu último ano de preparação pro vestibular, eu mudei isso. Eu falei, não, aos domingos eu vou descansar. Não quero ver livro, não quero ver caderno, tô cansada, né, dessa rotina exaustiva de só estudar. Então eu vou dar um jeito de tirar o domingo. E eu comecei a tirar os domingos pra descanso, eu ia caminhar, eu ia passear com meu namorado, com amigos, com amigas. E ia ver a minha família, né, porque eu fazia cursinho em outra cidade. E isso foi muito importante pra minha saúde mental. Porque o domingo, ele era um gap nessa rotina puxada de estudos. Então eu recuperava minhas energias e começava segunda-feira mais motivada, mais disposta a fazer os meus estudos renderem, a progredir mais nessa caminhada de estudos. Vamos agora pro terceiro hábito, a terceira mudança que eu tive que fazer, né, na minha rotina para conseguir estar mais pertinho da vaga na Med-UFO. E essa terceira mudança eu falo que também foi muito importante. Antes de fazer isso acontecer, né, eu tinha muito medo de mudar o meu método de estudos. Então eu ia pro cursinho, assistia a aula, chegava em casa, lia o material, fazia pouquíssimos exercícios e fiquei assim 2 anos. Foi quando eu vi que eu não evoluía, não saía do lugar. Eu acertava os mesmos 65% em toda prova que eu fazia, não subia. E foi então que eu decidi mudar o meu método de estudos. Então a terceira mudança foi sair desse método tradicional de ver a aula, chegar em casa, ler algum texto sobre o assunto que teve na aula e fazer exercícios. Pra mim, isso começou a não funcionar tanto depois que eu cheguei num patamar de teoria, num nível de teoria já mais avançado. Eu precisava de mais. Foi quando eu decidi, loucamente, abandonar todas as aulas teóricas do cursinho. Já tinham 2 anos que eu estudava, né? Pelas aulas teóricas, indo em aulas de professores, ficava o dia todo no cursinho. E eu comecei a ver que isso não estava me levando pra frente. No início eu tinha um pouco mais de relutância, então eu ainda via algumas aulas de exatas, física, matemática, química, porque eram áreas que eu tinha mais dificuldade. Mas português, humanas, biologia, zerei a aula. Eu só fazia exercícios. Então dar essa rotina de estudos foi muito importante pra mim, porque eu dei um salto. Eu saí de 65% para 85% nas provas, né, em questão de taxa de acertos. Então eu acho que foi uma mudança muito difícil. Eu tive muita dificuldade de mudar isso, sabe? Eu lembro que antes de eu tomar essa decisão, no dia que eu tomei, na verdade, eu liguei pra várias amigas, liguei pro meu namorado e falei, será que eu faço isso? Será que isso vai me levar pra aprovação? Será que eu vou conseguir fazendo isso, deixando de ver aulas? Porque se a gente falar isso pra qualquer professor, se a gente falar isso pra qualquer pessoa assim mais novata no mundo dos vestibulares, as pessoas ficam assim, você tá doido, né? Você tá ficando maluco, você vai estudar como? E eu acredito que estudar por exercícios, por conteúdos mais práticos, é uma forma que me faz reter mais. E isso eu trouxe pra faculdade. Eu tento fazer exercícios das matérias, eu tento ver algo mais prático. Porque só assistir aula e ler livro não me ajuda a reter esse conteúdo. Então isso foi muito positivo, foi um divisor de águas nos meus estudos. Segunda grande alteração na minha rotina, que eu falo que assim, tá bem próximo da terceira que eu acabei de falar, foi de fazer mais exercícios. Parar de ficar amassando barra em teoria e já ir pra prática e, como se diz, jogar a cara e ir com tudo. Se errar, errou, corrige. Então eu fiz muito isso no ano que eu fui aprovada. Eu fazia muitos exercícios na semana. Eu acho que em média eu fazia uns 100 exercícios por semana. De todo o conteúdo, né? Um pouco de matemática, um pouco de física e por aí vai. E aos finais de semana eu fazia provas antigas. E outra coisa também que eu achei importantíssimo pra mim foi fazer provas antigas. Eu fiz mais de 20 provas antigas da UFO, incluindo primeira fase e segunda fase. A segunda fase são provas abertas. E isso, nossa, me fez evoluir muito, porque eu respondia questões abertas que tinham um nível maior de dificuldade
E isso automaticamente me deixava mais preparada para responder as questões fechadas, né? Porque me requeriam menos esforço para respondê-las. Então, fazer mais exercícios desde o início da preparação para o vestibular, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes. Desencanem desses métodos mirabolantes de cursinhos de 1000 aulas por dia. Isso não leva a gente para aprovação em um curto período de tempo. Isso leva a gente para aprovação em uma média de tempo de 3 anos, 4 anos. O que não é muito vantajoso se você pode conseguir isso antes, né? Em 1 ano, 2 anos ou até menos. Então isso é muito importante para mim também. E a primeira, né, e mais importante mudança que eu falo, assim, nem tem a ver muito com estudos, mas que foi a mais importante, a determinante para eu conduzir todas essas outras mudanças que eu acabei de mencionar, foi parar de me comparar. Pessoal, eu me comparava muito, porque eu vim de uma escola pública e a gente tem essa máxima de que aluno de escola pública é menos competente, teve menos acesso ao conhecimento. Realmente é uma verdade. A gente sabe que tem escolas particulares também bem próximas às escolas públicas, mas a gente também sabe que nos grandes centros existem grandes escolas particulares de muita qualidade, né? Então eu tinha muito isso. Então, nas minhas reprovações no vestibular, eu sempre achava que eu reprovava por causa da escola pública. Não, eu vim de escola pública, então eu realmente não sou capaz, nunca vou conseguir. Então eu tinha muito isso, essa crença limitante muito forte em mim, que me fazia me comparar com todo mundo do meu cursinho, né? Pessoas que tinham dinheiro, pessoas ricas. E isso de me comparar me cegava para a verdadeira atitude que eu deveria ter, que é de enfrentar as minhas dificuldades, as matérias que eu não tinha tanta facilidade, as matérias que eu não tive uma boa base no ensino médio e evoluir nisso para eu conseguir ser aprovada. Então, essa comparação era uma válvula de escape para eu não agir, era uma zona de conforto. É muito mais fácil você se comparar e falar assim, não vou passar porque eu vim de uma escola pública e ficar parado e não fazer nada, do que de fato fazer alguma coisa. Então isso foi assim, determinante. Eu acho que isso é muito comum entre vestibulandos e entre qualquer pessoa, eu acho, que se sente desprivilegiado, essa comparação. E uma coisa que eu trago pra faculdade até hoje, que diminuiu muito essa minha comparação, é fazer meu próprio caminho, é traçar minhas próprias metas. Porque eu vim de um local totalmente diferente dos meus colegas de turma, eu passei por experiências totalmente diferentes dos meus colegas de turma e eu não vou conseguir chegar no mesmo lugar que eles, fazendo o que eles fazem. Eu posso conseguir chegar num lugar tão bom quanto, mas do meu jeito, com as minhas ferramentas, com as oportunidades que vão aparecer pra mim, olhando a minha vida, a minha realidade e encarando ela. Então, eu achei muito importante trazer pra vocês, pessoal, esses 5 hábitos e mudanças que eu precisei assumir pra chegar mais perto da aprovação. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá um like, compartilha com seu amigo, compartilha também com o seu inimigo, porque na verdade o nosso próprio inimigo somos nós mesmos, o outro não é seu inimigo de fato. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, só mandar nos comentários e espero vocês no próximo vídeo.